Meus amigos, boa noite pra você, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa noite aí com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. E hoje é o dia histórico da nova jornada da equipe do Santa Cruz na sua saga para voltar à elite do futebol brasileiro. Hoje é o dia que todo torcedor, todo sócio do Santa Cruz tem obrigação de parar um pouco para poder fazer a sua parte em prol da instituição. A SAF do Santa Cruz, né, os sócios do Tricolor estão votando, né, nesse domingo, a implementação do modelo de sociedade anônima do clube. A proposta de venda aí engloba a geração de valor de R$1 bilhão para os próximos 15 anos. É o início de uma nova história e de um resgate de uma das maiores, né, e mais emblemáticas, históricas camisas do futebol mundial, tá? A partir desse domingo, né, de manhã cedinho, os sócios do Santa Cruz decidirão, melhor dizendo, os rumos do futebol do clube na votação pela constituição da SAF no Tricolor, meus amigos. A Assembleia Geral de Sócios terminou agora há pouco, né, 17 horas, e foi realizada exclusivamente de maneira presencial na sede social do Arruda, tá? Enfim, Mas existem algumas perguntas ainda sem respostas, né? Apesar de todo mundo ter esse novo movimento como efetivamente um marco na história da equipe do Santa Cruz, alguns torcedores ainda não têm a verdadeira noção, né? E tem algumas dúvidas que pairam pela cabeça do torcedor, né? Vendo algumas SAFs acontecer, o torcedor fica se perguntando ainda, será que vale a pena? Será que não é uma furada? Enfim, a gente separou algumas perguntas aqui para o torcedor que acompanha a gente entender esse novo passo da equipe do Santa Cruz, que sim, meus amigos, com esse novo passo pode voltar a ser, né, um futebol de elite, pode voltar a frequentar a Série A do Campeonato Brasileiro, da onde o Santa Cruz jamais deveria ter saído. Quem são os compradores? Quem está comprando o Santa Cruz? É confiável? Olha só, a Cobra Coral Participações é constituída pelos empresários Irã Barbosa, André Kubitschek, Marcos Vitar e também o Fernandes Alves, tá? Esse conglomerado de empresários que está comprando o Santa Cruz. Eles serão o rosto da SAF, figurando aí como os principais investidores. Mas haverá um fundo de investimento com outras pessoas incluídas para poder captar aportes financeiros, tá bom? Haverá algum aporte obrigatório? Esses empresários obrigatoriamente terão que colocar um dinheiro. Em quanto tempo esses caras precisam colocar dinheiro no Santa Cruz? Sim, meus amigos, há um aporte inicial obrigatório de R$25 milhões em até 12 meses após o fechamento da SAF. A SAF foi concluída, o Santa Cruz virou SAF, eles têm 12 meses para poder colocar no Santa Cruz R$25 milhões e depois mais R$25 milhões do 13º mês ao 36º mês. Então, assim, até o 36º mês, eles terão que colocar R$50 milhões obrigatórios no futebol, na instituição Santa Cruz. Uma pergunta que os torcedores sempre me fazem, que é importante a gente frisar, é importante a gente entender, e o Arruda, como é que vai ficar? Teve uma notícia agora que me deixou um pouco triste, né? Porque a informação seria que o Santa Cruz iria mandar os jogos do Campeonato Estadual na Arena e depois iria voltar a jogar no Arruda, mas pelo que parece não vai ter, em princípio, né? Parece que não vai ter Arruda na temporada de 2026 na Série C, tá? Mas o Arruda tá envolvido nessa operação? A SAF, ela vai ser dona do Arruda também? Sim, meus amigos, o Arruda faz parte da SAF. Então, assim, a SAF também vai comandar o gigante do Arruda. O estádio, ele vai ser transferido de forma definitiva à SAF mediante aprovação de uma lei municipal. Enquanto não for, o Santa Cruz vai fazer a cessão do uso comercial para a SAF com duração de 35 anos, prorrogáveis automaticamente por mais 35 anos. E a estrutura, CT, centro de treinamento para base, o que esses caras vão colocar mais na instituição? Está previsto, né? Serão quase aí 100 milhões em até 3 anos destinados prioritariamente ao estádio do Arruda, tá? Um novo CT também será construído, esse sem previsão de investimento mínimo, mas com início datado para a primeira partida disputada pelo Santa Cruz na Série B.
tá, meus amigos? Então, essa é o diagnóstico, né? Ah, mas o Santa Cruz não sabe se vai subir para a Série B. Eles colocaram isso como um marco, né? Olha só, se o Santa Cruz subir para a Série B, a gente vai dar um jeito aí, montar um CT top. Enfim, acho que nem precisa disso, né? Vai lá e monta efetivamente esse CT top, tá bom? Outra pergunta, as dívidas da associação serão assumidas? A SAF vai assumir as dívidas que são milionárias, que é gigantesca, do Santa Cruz? Sim, meus amigos. E vai ser negociadas por meio de uma recuperação judicial, tá? O valor estimado para quitar os débitos do clube é de 65 milhões, com prazo para quitação em até 13 anos após o fechamento da SAF. E haverá orçamento por divisão disputada? Como assim, Jonas? Qual o orçamento para disputar a Série C? Qual o orçamento para disputar a Série B? Qual o orçamento caso o Santa Cruz suba para a Série A? O orçamento mínimo para investimento do elenco, para transformar um time mais forte. Sim, tem uma pretensão de que nessa Série C, inicialmente, aí só para contratações e tudo mais, seja colocado em média 36 milhões de reais, tá? Na Série B, 52 milhões, fora os outros valores que entram, tá, gente? E na Série A, um investimento de 100 milhões de reais em contratações, caso o Santa Cruz vai galgando aí efetivamente essas séries do campeonato, tá bom? E aí o que os sócios, né, vão apreciar nessa votação? De acordo com o edital de convocação que foi publicado pelo Santa Cruz, tá, em meio de comunicação de grande circulação, os temas abordados da Assembleia vão ser o seguinte, ó, reforma do Estatuto Social, aprovação da operação prevista no contrato com a Cobra Coral Participações, a constituição da SAF, né, que é a criação da SAF formal, segundo a Lei 4.193 de 2021, a transferências dos ativos relacionados ao futebol para a SAF, então todos os ativos do futebol serão transferidos para a SAF, e também a transferência dos direitos e operações do estádio do Arruda, a ratificação de atos da diretoria executiva, beleza? Mas o que Jonas, o que depende para isso ser aprovado? O que falta efetivamente para a SAF ser aprovada? A gente fala assim, agora o Santa Cruz é uma SAF, né? Cara, é necessário, né? Precisa da votação de 1/5 dos sócios aptos, tá? Então, precisa de 1/5 dos sócios aptos votarem a favor, aprovarem esse novo modelo aí de gestão da equipe do Santa Cruz. E se você votou hoje, né, todo mundo que já votou, até porque foi até 17 horas, mas quem teve apto a poder votar? Porque não pode chegar lá, eu quero votar e dane-se, não é assim que funciona. O sócio maior de 18 anos, né, que tiver kit com as suas obrigações com o clube, tá bom? Por pelo menos um ano ele teve hoje essa possibilidade aí de voto. Lembrando, né, o voto ele é pessoal, intransferível, sendo vedado o voto por procuração, então o cara que quer mudar efetivamente a história do Santa Cruz, que ama o Santa Cruz, saiu de casa hoje e foi lá e votou. E aí, acabou a votação, Jonas. O que vai acontecer, tá? Se a SAF ela for aprovada, né? Ela já vai ser implementada já de imediato? Não, ainda há alguns processos a serem cumpridos, né? Caso a SAF for aprovada, o Santa Cruz deverá, em até 5 dias contados da aprovação, né, convocar uma reunião com o Conselho com a finalidade de aprovar e ratificar a operação prevista, né, com o contrato sendo certo de que tal reunião deve ser realizada em até 8 dias úteis após a convocação, tá? E depois de ratificada a operação, o Santa Cruz tem até 5 dias contados para protocolar nos autos desse processo de recuperação judicial o plano de RJ modificado. Mas, Jonas, então vai demorar para a SAF ainda ser concluída? Sim, vai demorar um pouco. Os investidores acreditam que o processo deve ser finalizado em meados de abril. Se esperava que fosse em fevereiro, mas a ideia é que seja em meados de abril. Então, dentro do Campeonato Brasileiro, após o Campeonato Estadual, já rolando o Copa do Brasil, ainda vai estar, né, nesse viés de aprovação a situação da SAF. Mas ela pode ser reprovada? Cara, uma avaliação da diretoria e dos investidores será feita para poder ajustar, ou não, né, a proposta e assim submetê-la novamente ao crivo dos sócios. Caso ela seja reprovada, né, que eu acho que é uma situação que não vai acontecer, o que acontece é que a própria SAF pode fazer uma nova proposta e submetê-la novamente à análise, o crivo e a votação dos sócios para ver se dessa vez ela é aprovada. A grande questão, meus amigos, é que o Santa Cruz, sendo bem sincero aqui para vocês, ele entrou num buraco sem fundo. Muito difícil. Por conta do torcedor? Não, por conta de dirigentes incompetentes que só almejavam, né, o próprio umbigo, poder, né? Uma coisa que eu sempre falei aqui do Santa Cruz, e quem me acompanha constantemente sabe, é de que
Muitas pessoas que passaram pelo Santa Cruz não tinham a pretensão de recuperar o Santa Cruz. Porque um time recuperado, um time com gestão séria, um time onde suas contas elas são claras, notórias, expostas, né, gera problemas. Eu costumo falar que um time bagunçado é muito mais fácil para você jogar coisas para debaixo do tapete. Quando você joga as claras, tudo fica exposto, é mais difícil. Mas quando você efetivamente, você de alguma forma, né, faz tudo certinho, né, tudo é visto pelo torcedor, tudo é visto ali pela imprensa, fica mais difícil de você jogar sujeira para debaixo do tapete. Então, seria muito difícil o Santa Cruz fazer o movimento que o Flamengo fez aí por sinal, até porque o Flamengo não caiu aí para a Série C, não perdeu receita, aliás, para a Série B, para a Série C, enfim. O Santa Cruz chegou à última divisão, gente. Chegou o momento que o Santa Cruz estava sem divisão. Agora o Santa Cruz já respira já numa Série C, tem calendário, isso é muito importante, e agora vai ter um aporte financeiro a partir de abril de 2026 para ser escrita uma nova história. Se tudo for feito certinho, né, se tudo for feito conforme está sendo planejado, se tudo for feito com honestidade, focando na instituição efetivamente, na grandiosidade dessa camisa, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Vai dar errado se a galera não prometeu que, né, não prometeu o que foi acordado, não investir o que foi dito que seria investido, e aí vai ser complicado. E aí o Santa Cruz tem todo o direito de reaver, como o Vasco, né, teve. O Vasco entrou numa bola furada do cacete com a 777 e tomou de volta o poder porque eles não prometeram com que eles prometeram, né, enfim. Mas é um passo importante, eu acho que é um passo mais rápido para essa retomada do Santa Cruz do que efetivamente você tentar a duras penas, né, ir subindo e galgando e voltando, porque o buraco que enfiaram Santa Cruz, ele é muito mais profundo do que qualquer torcedor imagina. Tô muito animado, tô muito feliz com essa nova era aí do Santa Cruz, e a gente espera que seja aprovada, e assim que for aprovado, a gente espera que a Cobra Coral Participações efetivamente possa fazer tudo que está prometendo. E se não fizer, a gente chega aqui também, a gente cobra também, a gente bate também, enfim, mas eu creio que vai fazer. São empresários, mas acima de tudo são torcedores que querem ver o Santa Cruz novamente em outro patamar, tá bom? Deixe seu like, inscreva-se aqui na Gol, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estelma, essa é a Gol TV, forte abraço pra você, valeu!